Olha, quem anuncia no Meta com certeza sentiu o baque recente. Os resultados parecem uma montanha russa, os custos sobem do nada. O que está acontecendo afinal? A verdade é uma só, a regra do jogo mudou. O cérebro por trás dos anúncios evoluiu. E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender exatamente como se adaptar e voltar a vencer. Essa notificação. Aprendizado limitado. Acho que não tem nada mais frustrante para quem gerencia tráfego do que dar de cara com isso. Dá aquela sensação horrível de que a campanha tá só patinando, sabe? Queimando dinheiro sem nunca decolar de verdade. Mas a boa notícia é que o problema provavelmente não é com a sua conta. É que aconteceu uma mudança fundamental na plataforma. O cérebro por trás de tudo, a inteligência artificial da Meta, ficou muito mais potente. E é entender essa evolução que vai virar a chave. Então, vamos começar pelo começo, pelo problema que trava a maioria das campanhas e gera aquela notificação que ninguém aguenta mais ver. Vamos direto na raiz da questão. Tudo começa aqui, na famosa fase de aprendizado. Pensa nela como se o algoritmo fosse um estagiário novo. Ele está testando tudo. Será que eu mostro para esse público ou para aquele? Será que essa imagem funciona melhor? Nessa fase, é super normal os custos serem mais altos e os resultados meio bagunçados. O grande objetivo é sair dela o mais rápido possível. E para o algoritmo sair dessa fase, para ele se formar, digamos assim, existe um número mágico: 50. A campanha precisa gerar 50 conversões em 7 dias. Batendo essa meta, o algoritmo entende que já aprendeu o suficiente para começar a otimizar de verdade. Tá, mas então por que tantas campanhas ficam presas nesse limbo? Quase sempre é por uma dessas 4 coisas. Primeiro, pouca grana, um orçamento que simplesmente não dá conta de gerar 50 eventos. Segundo, um objetivo muito difícil, tipo uma venda de um produto caríssimo. Terceiro, um público tão nichado, tão pequeno, que a IA não tem espaço para trabalhar. E por último, uma estrutura toda bagunçada, com um monte de conjuntos de anúncios brigando pelo mesmo dinheirinho. Certo. Mas vamos ser sinceros, essa lógica de aprendizado não é exatamente nova. Na verdade, isso faz parte de um plano muito maior da Meta. Para a gente sacar o que está rolando agora, a gente precisa dar um passo atrás e ver como a plataforma vem, há anos, empurrando todo mundo na direção da automação. Quando a gente olha essa linha do tempo, fica tudo mais claro, né? Não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Foi um plano, executado com calma, desde lá de 2019 com os testes do CBO, até hoje, com o domínio do Advantage Plus, a Meta vem tirando o controle manual das nossas mãos e entregando para a IA. O fim do ABO não é só uma previsão, é o destino final desse trem. E a diferença crucial está toda aqui. No ABO, o jeito antigo era a gente que dizia: Meta, gasta R$10 nesse público e 20 naquele. No CBO, que agora se chama Advantage Campaign Budget, a conversa é outra. A gente dá o dinheiro na mão da IA e fala: se vira, acha aí quem vai comprar e bota o dinheiro lá. Agora, o que tá por trás disso tudo? Qual é a tecnologia que tornou o nosso controle manual quase uma peça de museu? Chegou a hora de conhecer o motor por trás dessa revolução toda. O nome da fera é Meta Andrômeda. Pensa nela como um novo supercérebro que comanda todo o ecossistema Advantage Plus. É uma inteligência artificial de última geração construída para uma única coisa: analisar um volume absurdo de anúncios e dados em milissegundos para achar a combinação perfeita. E o poder de fogo dela é surreal. Ela consegue processar 1000 vezes mais anúncios que os sistemas antigos. Foi feita para aguentar a avalanche de criativos que a gente vive hoje. A lição aqui é muito clara. Tentar gerenciar tudo na mão virou uma batalha perdida. Simplesmente não tem como competir com a capacidade de processamento dela. Ok, a tecnologia poderosa a gente já entendeu. Agora, a pergunta que importa: como é que a gente usa isso a nosso favor? Vamos dar uma olhada nas novas regras do jogo, o manual de instruções para trabalhar com essa nova IA. Primeira coisa, e isso é muito importante, é não confundir os nomes. Advantage são tipo ferramentas, acessórios que você pode usar para automatizar uma partezinha da campanha. Já Advantage Plus, bom, aí é o pacote completo. É a automação de ponta a ponta, é o modo piloto automático ligado no máximo. E na prática funciona? Bom, segundo os dados da própria Meta, os resultados são bem expressivos. Em média, as campanhas Advantage Plus de compras conseguiram diminuir o custo por aquisição em 17% e, ao mesmo tempo, aumentar o retorno sobre o investimento em 32%. São números que provam o poder da automação, quando ela é bem alimentada. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão.
Como a gente alimenta bem essa IA? A resposta é simples e direta. O algoritmo é viciado em dados históricos. A qualidade do seu resultado vai ser um espelho da qualidade dos dados que você entrega para ele. No mundo com cada vez menos cookies e mais privacidade, depender só do pixel do Facebook é como dirigir à noite com o farol apagado. A API de conversões, a famosa CAP, deixou de ser um plus e virou item obrigatório. Ela manda os dados direto do seu servidor para a Meta de um jeito muito mais confiável. Sem isso, a IA simplesmente não consegue trabalhar direito. Certo. O sistema é automático, ele aprende com o histórico, precisa de bons dados. Entendido. Mas, e na hora de testar? Como é que a gente testa um criativo novo sem estragar uma campanha que finalmente está dando certo? Esse é o grande medo de todo gestor de tráfego. Você tem lá uma campanha rodando lisinha, dando resultado, e só de pensar em mexer nela e reiniciar todo o aprendizado já dá um frio na espinha. Mas calma, existe um jeito seguro de fazer isso. A solução está ali, dentro da própria plataforma, a ferramenta de teste AB. O processo é bem tranquilo. Você pega o seu conjunto de anúncios campeão, clica na opção Teste AB, cria uma cópia com os anúncios novos e pronto. A plataforma vai dividir o orçamento e colocar os dois para competir de igual para igual. E o mais importante de tudo, o aprendizado da sua campanha original fica lá intocável. É exatamente isso aí. A ferramenta vai colocar uma para brigar com a outra. Pensa num ringue de luta, com as mesmas regras para os dois lados, para ver quem é melhor de verdade. No final, é só pausar a versão que perdeu e seguir com a campeã, que já vai ter passado pelo seu próprio aprendizado durante o teste. Para fechar, vamos amarrar todas as pontas e entender a mudança gigantesca que tudo isso representa no nosso papel, no papel de quem trabalha com anúncios. É uma virada de chave na mentalidade. O nosso papel como gestores de tráfego evoluiu. A gente deixou de ser o piloto do avião, aquele que fica o tempo todo mexendo em alavancas, ajustando o curso. Agora, a gente virou o arquiteto da obra. Nossa função é desenhar a planta, garantir que o material de construção, os dados via CAPES seja de primeira, criar uma fachada atraente, que são os criativos, e definir o objetivo final. Quem assenta o tijolo, quem executa é a IA. E é com essa reflexão que a gente encerra. A inteligência artificial, a Andrômeda, é a sua equipe de construção. Ela é extremamente eficiente, rápida e poderosa para executar o que for pedido. Mas a pergunta que vai definir o sucesso ou fracasso é: a planta que está sendo fornecida é a planta certa? A estratégia, os dados, os criativos, estão alinhados para construir o resultado esperado? Pense nisso. E essa virada toda começa com uma baita crise de identidade para quem trabalha com isso. Essa frase aqui, ela resume tudo de forma perfeita, né? O gestor de anúncios que se orgulhava de ser um mago dos botões está sendo substituído. Sabe aquela era de ficar microagenciando tudo, fazendo ajuste manual o tempo todo? Pois é, parece que ela está com os dias contados. Mas olha, a ideia aqui não é falar de perda de controle, muito pelo contrário. Essa substituição é por algo muito, mas muito mais poderoso: o arquiteto de crescimento. A gente está falando de uma evolução, sabe? Sair de um papel que era super tático para um que é puramente estratégico. E a primeira grande missão desse novo arquiteto: alimentar um motor de inteligência artificial. E para fazer isso, a gente precisa mudar completamente o jeito de enxergar a API de conversões, a famosa CAP. Ela não é mais só aquele conserto para se defender das mudanças do iOS. Não, agora ela vira uma peça-chave, uma estratégia ofensiva de negócio. E aqui a gente vê na prática a diferença que esse combustível faz. Olha só essa comparação. De um lado tem um anunciante básico, que usa só o pixel. O que o algoritmo faz? Ele busca qualquer conversão. O resultado? Muito volume, mas pouca qualidade. Agora, do outro lado, a gente tem um anunciante robusto. Ele combina a CAP com dados do CRM, tipo o LTV, o Lifetime Value do cliente. E aí, a mágica acontece. O objetivo do algoritmo muda completamente. Ele para de buscar qualquer um e começa a buscar conversões de alto valor. O resultado? Clientes de qualidade e um ROI, lá em cima. E o resultado disso tudo não é achismo, é número. Os dados mostram que, quando a gente alimenta a máquina com os dados certos, as campanhas Advantage Plus chegam a ter um aumento médio de 32% no ROAS, o retorno sobre o investimento, quando comparadas com as campanhas mais tradicionais. É um salto gigantesco. Ok. Então, se a IA é tão poderosa assim, fica aquela pergunta no ar, né? A grande dúvida de todo mundo que trabalha com isso. Qual é o papel dos testes agora? O que sobrou pra gente, os humanos, testarmos?
E vamos direto ao ponto. Se o Advantage Plus roda até 150 testes automatizados ao mesmo tempo em paralelo, será que o teste AB, do jeito que a gente conhecia, morreu? A resposta curta é não, mas ele evoluiu e muito. Primeiro, a gente tem que entender no que a IA é simplesmente imbatível. Ela é um monstro em micro-otimizações. Coisas como expandir audiências, testar diferentes posicionamentos, fazer variações mínimas em criativos como mudar o brilho, alocar o orçamento entre os conjuntos, ajustar a entrega em tempo real. Isso aí a gente tem que deixar para a máquina. Ela faz melhor e mais rápido. Então, o que sobrou para nós? O que sobrou foram as grandes apostas estratégicas. É aqui que o nosso feeling, o nosso julgamento entra em campo e faz toda a diferença. Coisas como testar a oferta principal e a estrutura de preços, ou testar ângulos criativos e narrativas que são radicalmente diferentes. Validar metas de negócio de alto valor, tipo otimizar para LTV em vez de só para compra. Ou até testar arquiteturas de funil completamente novas. Essas são hipóteses de negócio que a IA sozinha não consegue validar. E a tática certa para fazer isso é usar a ferramenta nativa de teste AB da própria Meta. O motivo é genial. Ela consegue proteger a fase de aprendizado da campanha, que já está indo bem, a nossa campanha campeã, ao mesmo tempo que valida essas novas hipóteses estratégicas de forma segura e isolada. Ou seja, um teste não bagunça o resultado do outro. Bom, e agora, para a gente amarrar tudo isso, vamos dar uma olhada no novo manual de jogo. É a transição final, de gerente de campanhas para arquiteta de crescimento. Esse quadro aqui resume perfeitamente essa mudança de paradigma. O gerente antigo, o foco era microgerenciar lances públicos. E o sucesso era medido em cliques, em volume de leads. Já o novo arquiteto, o foco é em desenhar sistemas de dados, é na estratégia criativa. E as métricas que importam são outras. Custo de aquisição de cliente, retorno sobre o investimento, LTV, é valor de negócio de verdade. E as ferramentas também mudaram. Sai a segmentação manual, entram a ACAPI, os dados de CRM e os testes estratégicos. E para fechar essa nova identidade, essa metáfora é simplesmente perfeita. O trabalho não é mais o de pilotar o avião, sabe? Mexendo em cada botãozinho. Agora, o trabalho é ser o controlador de tráfego aéreo dos dados. É garantir que o combustível certo chegue no motor certo, na hora certa, para que a inteligência artificial possa voar na direção que realmente importa. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação. O motor Andrômeda da Meta fica mais inteligente a cada segundo. A pergunta que fica é: e os dados que o alimentam? Estão ficando? Porque no final do dia, a qualidade do que a gente entrega para a IA é o que vai definir o teto do potencial de crescimento do negócio. Suas campanhas não estão convertendo como deveriam? Você investe tempo, dinheiro, esforço, mas os resultados estão longe do ideal? Muitos profissionais enfrentam todos os dias desafios para gerar leads realmente qualificados. E a verdade é que pequenas falhas na estrutura de copy persuasiva, na lógica, no design da sua landing page estão afetando a geração desses leads qualificados, desses leads valiosos. Você está atraindo visitas, mas elas simplesmente vão embora, elas não convertem. E o pior, muitas vezes você nem sabe o porquê. Cada lead perdido significa dinheiro desperdiçado. Um dado rápido. Você sabia que 90% das pessoas que visitam a sua landing page saem sem fazer nenhuma ação? Pois é, mas com ajustes estratégicos você vai conseguir mudar esse jogo. Pensando nisso, eu criei a imersão prática de landing pages de alta conversão. Um curso 100% prático, onde você vai aprender a criar landing pages otimizadas para gerar mais leads e mais vendas. Tudo isso utilizando page builders, não precisa ser designer, não precisa ser programador. Com suas próprias habilidades, com seu próprio senso artístico, você vai conseguir criar suas primeiras landing pages. Esse é um método prático testado e validado em diversos segmentos de mercado, seja B2C ou B2B. Você vai aprender técnicas validadas para criar páginas otimizadas para conversão, frameworks de copyright e de UX para construir páginas persuasivas, rastreamento e mensuração de resultados por origem, mídia, criativos,
Chega desse problema de não saber de onde veio esse lead, de qual foi o criativo, qual foi o formato. Você vai aprender a fazer isso nesse curso. Integração fácil com CRMs, para você poder qualificar os seus leads e acompanhar as suas vendas. E prompts de inteligência artificial para você usar na sua ferramenta favorita e te apoiar no desenvolvimento e otimização dessas landing pages. Eu sou o Guilherme Lacerda, especialista em conversão, tenho mais de 11 anos de experiência em marketing digital, seja em frentes B2C, B2B, já gerei mais de 400 milhões de reais em vendas, sou fundador do maior subreddit de marketing digital do Brasil e agora eu quero te ensinar como fazer landing pages de alta conversão. Agora você também pode aprender essas técnicas sem firulas, sem enrolação, direto ao ponto. Então não perca tempo, clique no botão abaixo e garanta sua vaga na imersão prática de landing pages de alta conversão. Vamos juntos transformar as suas visitas em resultados.